braços fortes, amém? Antes de uma palavra, você precisa responder não, amém? Isso é permissão minha e dos irmãos. Que tipo de solo é você hoje? Que tipo de solo é você hoje? É só uma pergunta. Quando Deus fala na palavra, você não analisa qual é o teu solo. Amém? Qual tem sido o teu solo? Mateus 13, nós vamos do 18 ao 23. A palavra ao semeador começa antes, e a explicação da palavra ao semeador, Jesus explicando do 18 até o 23. Amém? Todos acharam? Vou fazer a pergunta que o pastor fez. Levanta a sua espada aí. Está todo mundo com a espada. Graças a Deus, o Zezé está forte hoje, né? O Zezé está forte. Vamos lá. Todos acharam? As suas Bíblias aí? Para acompanhar? Talvez sejam pessoas diferenciadas, mas o Espírito é o mesmo, amém? Portanto, ouça o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Quanto a semente que cai em terreno perigoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece um pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto a semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto a semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 70 e 30, 100 vezes mais. Amém. Só que eu te digo, amém? Isso mesmo. Então vamos lá. Foi feita uma pergunta, né? Que tipo de solo é você hoje? No seu dia, nos dias que você tem vindo à igreja, no dia que você tem ouvido a palavra. Eu peguei um resuminho lá, rápido e objetivo. Primeiro solo, à beira do caminho. Ouve o Evangelho e o rejeita, se opõe ou simplesmente não compreende o que é central na fé em Jesus Cristo. Ouve o Evangelho e o rejeita, se opõe ou simplesmente não compreende o que é central na fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas vêm na igreja, ele ouve a palavra, essa semente foi jogada num terreno solo, à beira do caminho. Ele está na igreja, ele ouve o Evangelho, mas ele o rejeita. Nada aqui é pregado e fala, não é bem assim, não é assim que eu entendo, não é assim que eu quero entender. Simplesmente ele rejeita e compreende o que ele quer compreender e não compreende daquilo que Cristo falou com ele, como deveria ser a vida dele dentro do Evangelho, dentro da sua vida cristã, dentro da sua caminhada. Muitas das vezes nós vemos que temos que perdoar e não perdoamos, temos que obedecer e não obedecemos, e muitas das vezes queremos levar o Evangelho que ouvimos, porque muitos homens de Deus foram exortados, vocês ouvem na internet, pregações, e muitas das vezes quando alguém quer confrontar o Evangelho, a palavra semeada no teu coração, combatendo o pecado, combatendo a desobediência, você rejeita, você fala, não é bem assim, não quero isso para mim. Então esse é o solo à beira do caminho. Ele não faz a sua fé central a Cristo, ele se divide. Cristo para ele é só no momento que ele precisa, que ele acha que tem que pedir alguma coisa, mas quando ele está caminhando, que Cristo fala para ele através da palavra, não faça isso, não faça aquilo, para ele simplesmente, ele não
ambiente central à fé em Cristo. O segundo, o solo duro firmado em si mesmo, isso mesmo. O segundo, o solo pedregoso. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até parece receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo. Aí diz assim, é preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. Vamos voltar lá. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparenta receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo. Isso é verdade, né? A gente está na igreja, um homem de Deus, quando Deus prega, aí tu fala assim, que palavra, rapaz, que palavra poderosa. Mas aquela palavra só exerceu na tua vida uma autoridade de dentro, aqui dentro da casa. Como você sai lá fora, essa mesma mensagem para ti não tem efeito nenhum, porque você foi simpatizante daquele momento, simpatizou com aquela palavra, você até falou que era muito boa, mas você não guardou aqui. Aí se torna um solo pedregoso, e isso tem levado muitos cristãos a abandonarem a fé, abandonar a fé no seu Deus, em Jesus. E o terceiro, solo com espinhos. Vamos lá. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A palavra nunca atinge o seu potencial, nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A palavra nunca atinge o seu potencial, nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo. É aquele solo, né? Ao espinho, que a semente cai, e às vezes até surge e a raiz, mas não vai ao fundo. E muitas das vezes, tudo que nós ouvimos dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da realidade, porque nós somos o solo. A palavra é o quê? A semente. O semeador é quem? É Deus. Todo dia nós somos semeados através da palavra. Todo dia nós somos confrontados até pela palavra. E hoje, interessante que a gente vai evangelizar o servo aí, abençoado, Jefferson, introduziu em nós uma fé genuína no evangelismo, porque a gente está aí, né, Marquinhos? Até ali, né? Já estava cheio de Espírito Santo, cheio de unção de evangelizar. Ele queria evangelizar a comunidade toda hoje. E ele se encontrou com um rapaz lá, parecia que conhecia muita Bíblia, tal. E viveu uma vida totalmente errada. Eu estou julgando a vida do rapaz, entende? Mas o Jefferson vinha com a palavra, e ele batia com a palavra. E ele vinha aí, resumindo, e a vida que ele estava levando totalmente errada, até mesmo usando, se não usuário. Eu fico a pergunta para ele, se você morresse agora, ou se ele voltasse agora, você iria com ele? Ele falou, com certeza. Com certeza. Um solo espinhoso também. Um cara, um comprometimento com a palavra recebida, no caso, a palavra nunca atinge o seu potencial, nem transforma essa vida, pois está abafada por outras vozes do mundo. Eu estava com a minha esposa. Ele chamou Deus de cara. Ele falou que ele era da galáxia. Todo mundo sabe o que estava no mundo, né? Totalmente enganado pelo que ele entende, o que ele vive, o que ele tem vivido. E ele falou que vai ter essa fila para a gente lá embaixo. Eu creio que ele vai estar. Mas se for em termos de palavra, é um solo espinhoso, espinhento, sabe, que a palavra está caindo, está sendo falada a todo momento ali com o amado, e ele está, só que a voz do mundo está abafando esse crescimento, estragando esse solo. Por quê? Porque ele está cogitando de dois pensamentos. Ele fala, já fui batizado, estou aqui nessa, mas se eu morrer hoje, eu vou subir. Biblicamente, se eu perguntar para a igreja, a vida que a pessoa leva nessa situação, falando
a pessoa vivendo a vida que ela está, naquele momento ela clama o Senhor e não, naquele momento ali, o Senhor volta naquele momento. O da galáxia, o cara, não sei o que. É como nós hoje dentro dessa igreja. Nós vamos caminhando, aí chegamos na igreja todo cheio de carrapicho, chegamos cheio de pecado, chegamos cheio de erro. Pecado a gente pega todo dia, isso é verdade. Quem diz que não tem pecado nenhum, a gente diz a palavra de Deus. Mas nós temos que resistir, fugir do pecado, resistir ao diabo, mas nós temos que dominar a situação, que o pecado não venha ser o nosso príncipe, o nosso viver no dia a dia. Pecado todo dia você vai ver o pecado batendo na porta, seja em qual área que for da sua vida, ele vai tentar entrar na sua vida para tentar te destruir. Por que ele faz separação do teu pai e de você? É o pecado. Jesus no Calvário, quando atribui o seu corpo, puxa o seu corpo, que menina, puxando o meu pecado, o seu pecado, tudo, diz que a natureza ficou escura, porque o próprio Deus naquele momento vira a sua face, seu filho, porque não poder contemplar tamanho do pecado. Então, o que faz separação nossa hoje é o pecado. E muitas das vezes ouvir uma palavra para a gente não pecar, para a gente não errar, para a gente não falhar, para a gente não viver uma vida dessa, e às vezes nós pecamos contra o nosso Deus. Mas Ele nos perdoa. Mas continua a pergunta: que tipo de história é você hoje? Você vem para a igreja, você vem para a casa de Deus, você aprende. Se eu tocar a filha de alguém, me perdoa, mas o Espírito está falando, eu vou falar. Muitas das vezes você vem para a igreja, você não é casado, você vive amigado lá com o seu companheiro, a sua companheira, você está ouvindo todo dia que amigado, juntar com fé, casado. Não é casado não, porque não é mesmo, mas você não procura nem orar para você mudar. A palavra que você ouviu algumas vezes, está se intrometendo na minha vida. Está experimentando. Se você conhece a verdade, ela vai liberta. Às vezes a pessoa ela entra na igreja, ela fuma um cigarrinho lá, e ela está lá, aqui na igreja ela não faz isso, mas depois que ela sai escondidinha, ela vai lá e fuma, e fala ainda, isso ainda é a minha fortaleza. E cadê o seu Deus que é a sua fortaleza? E a palavra que você recebeu, e a palavra que entrou no teu coração, ela não serve de nada. Até aí tem os 3 perigos. Temos sol à beira do caminho, sol pedregoso e sol com espinho. São 3 campos a qual a palavra de Deus, ela não encontrou uma terra fértil, ela não encontrou virtude para crescer e para mudar a nossa vida. Porque muitas das vezes, quando o irmão, quando alguém fala contigo, seja aqui, seja em outro lugar, você fala: não é bem assim. Eu tenho feito o meu trabalho todo dia com alguns irmãos que se apostaram da fé, e eles usam a Bíblia para dizer que eles são de Deus. Eu estou julgando eles, mas levando pessoas para falar assim: ó, eles são crentes, apontando na minha direção porque eles estão fazendo coisas erradas e são cristãos. Eu não vou julgar eles, mas eu não tenho que me igualar a eles. Eu sou casado, eu tenho uma aliança com a minha esposa e com o meu Deus. Eu sou pai, eu tenho uma aliança de conduzir a minha filha ao caminho de Deus. Eu sou um homem de Deus nessa casa. Minha obrigação é testemunhar Cristo neste lugar. O pastor não me colocou de diácono nessa igreja porque eu sou bonitinho. Eu sou lindo para minha esposa, sempre falo isso. Mas não é por amizade, porque o pastor não tem amizade comigo. Quando eu cheguei aqui, ele passou a olhar e a ver a minha vida. Se eu não me adequasse a alguns testemunhos, no caso, eu não estaria aqui. Mas eu sou falho, né? Eu erro também. Eu falho também. Enquanto eu não falho. Mas eu estou tentando falar com meu Deus qual tem sido o sol do meu coração. Porque às vezes meu coração está dividido nisso aqui, ó. Sol à beira do caminho, sol pedregoso e sol com espinho. Às vezes a minha fé, ela está meio abalada. Às vezes Satanás vem tentar roubar. Como foi falado aqui de manhã, a irmã falou do ladrão que rouba a palavra. Eu achei interessante que realmente é o ladrão. É o ladrão, porque Satanás quer roubar o quê? A palavra. Porque se roubar a palavra de você, ele rouba a fé. A fé vem por ouvir a palavra de quem? De Deus.
dirigir nossa vida. Porque se nós tivermos, vamos chegar no quarto ponto, que eu creio que toda a igreja seja isso, mas se também estiver passando por alguma situação, de uma palavra dessa aqui, desse só aqui, que eu vou me adequar e alguns irmãos vão se adequar, vamos entender que nós temos que nos consertar perante o nosso Deus. Temos que nos consertar, porque não é o teu ministério, não é a carteirinha que te diz que você é na casa de Deus, é a tua vida de fidelidade ao teu Deus, a vida que você tem. Não posso dizer quem seja mais santo ou quem não seja santo, eu não posso dizer quem sobe ou quem desce. A gente estava até falando com a Bíblia Dominical sobre essas questões de uma fé superficial, que muitos irmãos têm anos de igreja, muito tempo de igreja e ainda está bebendo leitinho ainda. Mas não é o irmão que está falando, é a palavra. E o que é tomar leite? Tomar leite é ser criança. Você, cara, que é nossas crianças aí, vocês que são mães, quando a sua criança nasceu, você pegou um prato de mocotó e enfiou de igual abaixo dela? Você pegou um feijão com arroz, uma buchada e enfiou na boca da criança? Você deu para ela o quê? Leite. Porque ela tinha que aprender primeiro a tratar o seu intestino, o seu interior com alimento mais que pudesse ficar dela. Mas hoje aí, a sua criança aí com talvez 10 anos, aí se botou um prato de mocotó, come ou não come? Come ou não come? Tem criança que come que é uma benção, né? Então, hoje, ela aprendeu a comer um alimento mais sólido. E a Bíblia diz que quem toma leite é criança. E muitas das vezes nós temos tanto tempo de igreja que temos uma fé superficial. Qualquer vento que vem, a gente quer desistir. A gente quer abandonar. Não vou mais nessa igreja não. Vou largar Jesus que ele está dando não. Vou me igualar ao meu inimigo. Não tem onde está no mundo. Se tu não vence teu inimigo, se iguala a ele que te deixa em paz. É ou não é? E o mundo não diz isso? Tenta fazer isso quando você não crente. Tenta parar e se iguala ao teu inimigo para que ele vai fazer contigo. Ele vai te atropelar. Mas como você bota no teu coração que a palavra é a prioridade, que a palavra ela vai mudar a tua história, que a palavra, você vai chorar, você vai sofrer, você vai ter percas, você vai chorar, você vai gemer, mas se a palavra for a prioridade, ela vai te confortar, ela vai te erguer, ela vai te fortalecer, ela vai te alimentar, ela vai te curar, ela vai te edificar. Tudo isso vai acontecer quando você guardar a palavra. Mas quem tem sido o teu solo hoje? A palavra que foi pregada de manhã, está sendo pregada à noite, essas pregações que estão durando algumas semanas para trás, que o pastor está trazendo, até na cela, está pregando, qualidade de vida, tudo isso tem que se adequar dentro desse solo. Porque não adianta a gente estar aqui dentro, sendo enganado, não. Está dentro da casa de Deus ouvindo a verdade e está sendo enganado. Está colocando a nossa fé em xeque-mate. Está botando nossa fé em dúvidas. Eu sou crente hoje, eu sou tipo de Espírito Santo, amanhã já não sei não. Deus não está fazendo nada. Infelizmente. Tem pessoas dizendo assim, eu não vou orar mais para Deus não, porque Deus não me ouve mais. Clamas a mim, te responde, deixa te ir, tirar suas coisas grandes, ou que não sabe. Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu grito. Deus conhece o teu lamento. Deus conhece a tua vergonha mais profunda, aquela vergonha que você não conta nem para a pessoa mais íntima, que é tua. Deus conhece. Mas quando você fala para Deus assim, Deus, eu errei, eu falhei, Ele vai te responder. Ele vai te curar. Mas para isso, Ele quer saber qual tem sido o solo do teu coração no dia de hoje. É como eu falei, não precisa responder. Você está se analisando, como eu estou autoanalisando aqui. Às vezes eu me encontro ali, eu sou a beira do caminho. Às vezes eu me encontro ali com o solo pedregoso. Às vezes eu me encontro ali com o solo com espinheiros. Faz parte da minha história. Faz parte da minha caminhada. Às vezes a palavra se prega para mim isso é real. Eu acho que não tem nenhum Abraão aqui, né? Que algum Abraão aqui, se tiver, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas todas as vezes que o próprio Deus
Jesus mesmo operava. Ele falou assim para algumas pessoas assim: a tua fé ou te curou, amém? O centurião, precisa do Senhor, manda somente uma palavra, e o meu servo, que fé, né? Que fé, será curado. Não vi tamanha fé nem em Israel. Então o Senhor sabe do teu coração, sabe do teu sonho, sabe quem você é, sabe o que você tem se entregado, sabe o que você tem acreditado. Porque quando a gente evangelizando lá fora, as pessoas, nós falamos de um Deus grandão, nós falamos de um Deus que cura, que liberta, que transforma. Eu já fiz isso uma vez, mas às vezes na minha mensagem também, que quando às vezes é comigo, a minha vida, eu pergunto: cadê esse Deus que eu prego todo dia para as pessoas? Eu falo: rapaz, eu peguei tanto desse Deus grandão, Deus poderoso, tanto batalha, vencedor de guerra, e agora está pensando comigo, cadê esse Deus? Mas esse Deus não deixou de ser Deus, não, ele continua sendo Deus, amém? Eu que diminuí ele na minha fé, na minha conduta espiritual, na minha forma de agir, na minha forma de apresentar ele. E Deus vai e pergunta: que solo que a minha palavra tem sido semeada. E vem a última, que é a quarta, o solo fértil. Essa é interessante, amém? Essa é forte. Vamos para a Bíblia primeiro. Enquanto a semente cai em boa terra, eis que é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá colheita de 100, 70 e 30 por ano. Oh, glória, né? Aleluia. Se eu levantar aqui agora, você, esse sol, a igreja toda vai levantar a mão, amém? Sim ou não? Amém, igreja? Amém. Aleluia, aleluia. Essa é o som que é o teu coração. É uma terra fértil, aonde a semente ela vai cair, ela vai morrer, ela vai produzir frutos de 100, 70 e 30 por ano. Vai vir a tempestade, a tua casa não vai ser derrubada, porque ela está edificada na rocha, solo fértil, amém? Teu casamento vai passar por crises, mas não vai acabar. Há uma aliança eterna, amém? Você ama o teu marido, vai te amar. Solo fértil. Talvez teu filho vai te desobedecer, você vai te descer a mamona nele, mas vai edificar o seu filho, um filho obediente, amém? Solo fértil. Vai passar uma tempestade dentro da igreja, mas isso não vai te atingir, porque o solo é fértil. A palavra, ela caiu, ela morreu e ela produziu 100, 60 e 30 vezes mais na sua vida. A tua fé será uma fé abraâmica, amém? Você vai acreditar naquilo que você está ouvindo, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por dizer que você é bonitinho, que você pode continuar, não. A fé vem por ouvir. E muitas das vezes ouvir a palavra de Deus é João Batista e às vezes é João Gaúcho, se ou não. Você lembra aqui, né? Como o Marquinhos falou aqui, eu falo João, aqui é João Batista, né? Mas às vezes, muitas das vezes a palavra é assim. A palavra vai te confrontar, ela vai te atingir, mas ela vai edificar tudo isso na tua vida, porque você é crente, né? Você é cheio do Espírito Santo. Você aprendeu com as percas e as vitórias que a palavra ainda é prioridade. Jesus é prioridade da nossa vida, mas Jesus deixou a palavra dele para nos guiar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A sua fé não é superficial. Você não vai abandonar o teu Cristo. Pode você ter 1 ano de igreja, 30 anos de igreja, você vai permanecer firme, porque a tua casa foi edificada na rocha. E se alguns irmãos ainda assim, eles desistirem da caminhada, o próprio Deus ainda vai lá e vai trazer de volta. Mas não existe, lá em Romanos 14 diz, tolerância para com os fracos na fé. Se eu como mocotó, como eu sempre falo aqui, e o irmão come salada de chuchu, que não tem gosto, é legume, eu não posso julgar o que come. Eu tenho que orar pelo meu irmão.
falar, irmão. Ele não deixa de ter fé. É como de manhã o Gilmar falou aqui, o irmão falou assim, irmão, eles também tinham fé. Eu realmente tinham fé. Então, quando fala da fé superficial, eles tinham fé. Eles ouviam a palavra. Mas como foi falado aqui, algumas vezes se perderam. As turbulências, a luta do dia a dia, tocou na minha vida, eu não quero saber mais de fé, eu não quero saber mais de igreja. É como eu estou caminhando de fé de glória em glória, e chega um momento que alguém fala assim, você não deve fazer isso, e eu vou e faço. Aí eu já não tenho mais aquela fé de mudar a minha história, de mudar a minha vida. A nossa vida espiritual, ela consiste em fé até os últimos dias, como Abraão foi considerado o pai da fé, saiu da sua terra, dos caldeus, e no Pará, ali foi haver uma promessa, ele abandona tudo, ele segue, Deus promete um filho, dá um filho para Abraão vai, está lá com o filho dele já glorificando, o pai, opa, vem Abraão, me dá, Abraão vai lá e leva até no Monte Moriá para sacrificar e Deus nada, não faça isso comigo. Uma fé genuína, né? Talvez se Deus falar comigo para me dar minha genuína, eu tenho uma fé superficial. Não daria minha genuína não, gente, é dor. Mas a fé de cada um de nós depende do nosso solo. Como está o nosso coração dentro do nosso Deus? O nosso coração é o altar de Deus. Se a terra for boa, toda semente que cair, ela vai produzir esses frutos ali. Mas se no momento que essa semente ela cair no nosso coração, for beira do caminho, pedregoso ou espinheiro, a gente vai estar com um grande conflito e não vamos viver a fé. E sabe quando vamos viver a fé no nosso Deus? Nós desistimos. Seja uma perda de alguém, seja um casamento que tenha uma contenda constante, seja um filho desobediente que resolveu desobedecer, seja o que for, se nós tivermos com nosso solo nessas três qualidades, seremos presa muito fácil a abandonar a nossa fé e seguir esse mundo. Mas se nós passarmos um solo fértil, vindo o que vier, você vai permanecer na palavra. E vou te falar com você, meu irmão, até Jesus voltar ainda vai ter muita guerra espiritual, vai ter muito estrage acontecendo, vai ter muita situação que nós vamos precisar, nós vamos desistir. Nós mesmos estamos aqui, mas o que nos mantém fervorosos é porque o nosso coração ainda, essa terra é fértil. O solzinho não é fértil? Amém? Dá uma olhada então. Essa é a palavra. Cada um conhece o seu coração, cada um conhece o seu tempo com Deus, né? Não vai ser A ou B que vai dizer que você não tem fé, que você não. Você conhece a sua fé, você tem uma fé genuína, um solo fértil. Quem não tem, vai aprender a ter. E quem não tem, vai ser instruído a ter. Porque se, como foi falado, o irmãozinho está lá embaixo, vivendo a vida dele, acreditando naquilo que ele está falando, porque senão, se eu morrer, eu subir. Se eu morrer, eu subir. Quem vai tirar a fé dele? Quem vai dizer que ele não vai subir? Quem vai dizer que ele não vai mudar a história? Não, ele botou assim, seja conforme com a fé, seja conforme o que você está falando. Então nós temos que entender qual é o solo do nosso coração, quem nós temos obedecido de fato de verdade. Vamos lá, só para concluir aqui, que Eloy, vai para Romanos 8:39, foi a primeira palavra no início do culto da noite. Romanos 8:39. Vamos ler? 3, 2, 1. Nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Yes. Nem altura, nem profundidade, nem ninguém, nem toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Solo fértil. Amém? Você está dizendo que nada e nem ninguém vai te separar do amor de Cristo. Pode se levantar Satanás, pode se levantar essa afronta, pode se levantar a escassez, mas nada e nem ninguém vai te separar do amor
solo fértil. Porque se fosse bem do caminho, pedregoso espinheiro, já não ia proferir essa palavra. Já não tinha autoridade de falar essa palavra. A palavra está escrita ali, mas você precisa o quê? Nem altura, nem profunda, nem ninguém. Em toda a criação será capaz de nos separar, de me separar do amor de Deus. Nada pode te parar. Nada pode se separar. Seja o que for da tua vida, seja que se levantar, nada vai te separar. E eu fico com essa palavra para a igreja, para a minha vida, que muito me abençoou, e eu refleti sobre ela. E eu falo para os irmãos, de coração, 3 vezes aí, eu às vezes me pego nessa situação, mas hoje eu peço ao Senhor um solo fértil, né? Ficar de pé, coloca a mão no seu coração, vou fazer uma oração, e vou fazer